Deus demos louvor. São José exaltemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós, nesse momento, vamos ter a nossa reflexão. O Evangelho do dia desta quarta-feira, lembrando que nós já estamos na quarta semana da Quaresma, nesta nossa caminhada penitencial rumo à Páscoa. E hoje também, junto com a reflexão do Evangelho do dia, nós estamos celebrando o 8º dia da novena em louvor a São José, pedindo a São José para o fim desta pandemia, que São José nos fortaleça nesta caminhada. Oração do dia, sinal da cruz. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Nesse momento vamos à leitura do Evangelho desta quarta-feira. É o Evangelho de São João, o capítulo 5, do versículo 17 ao 30, um evangelho longo, mas ouçamos com carinho e atenção. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscitou os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, quem o Filho o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticam o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho longo,
que fala da ressurreição, e hoje também, 8º dia da novena em louvor a São José. Vamos tirar uma reflexão para esse dia de hoje. Eu começo no início do Evangelho com o versículo que está aí, 17, que diz assim: meu Pai trabalha sempre, também eu trabalho. Não é um Deus que criou o universo, não é um Deus que criou o ser humano que está de braços cruzados, porque é exemplo do Filho também, que tem um amor intenso e infinito. Deus trabalha sempre, porque Deus quer a salvação para a vida eterna de todos nós. Mas o Evangelho continua dizendo que os judeus procuravam sempre um motivo para condenar Jesus. O Evangelho fala isso, procuravam matar Jesus, e não só porque Jesus violava o sábado, mas como diz o Evangelho de hoje, porque Jesus chamava Deus de Pai, e de fato Deus também é nosso Pai, e Jesus se colocava igual ao Pai, porque Jesus é da mesma substância do Pai. E o Evangelho, eu quero dar um pouquinho mais de ênfase, é sobre a ressurreição, para que nós também, como cristãos, possamos ter esta convicção e esta certeza de que também nós um dia ressuscitaremos. Isso não pode ser uma hipótese na nossa vida, mas uma certeza, porque a certeza da ressurreição me leva a viver aqui na terra de uma maneira diferente. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele afirma esta ressurreição, essa certeza. Tanto é que Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, não é só ouvir, porque eu posso ouvir e não colocar em prática, eu posso ouvir e não crer na verdade do Evangelho. Então Jesus dá uma ênfase: quem ouve a minha palavra e crê de verdade, acredita naquele que me enviou, que é o Pai, possui a vida eterna e não será condenado. E no final do Evangelho, Jesus ainda dando uma ênfase à ressurreição, e a nossa caminhada é em busca desta ressurreição. Gosto muito da expressão: nossa caminhada no deserto é para que possamos um dia ter posse da terra prometida, onde corre leite e mel. Jesus diz assim: vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Todos sairão. Aí Jesus faz uma distinção: todos vão ouvir a voz e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna, para a vida de verdade, para a vida eterna. Aqueles que fizeram o bem, independente se é um bem, entre aspas, grande ou pequeno, aqueles que fizeram o bem, tentaram fazer o bem na sua passagem terrestre, em meio às inúmeras dificuldades, mas aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticaram o mal tiveram a oportunidade de fazer o bem e não fizeram, para a condenação. Jesus faz então, queridos irmãos e irmãs, a afirmação clara da ressurreição final, tanto para aqueles que fizeram mal, como para aqueles que fizeram bem. As obras que eu realizo aqui na terra, as obras que você realiza aqui na terra, não ficarão limitadas pelo tempo aqui terrestre, mas terão uma dimensão de eternidade. Porque Jesus mesmo fala: aqueles que fizeram bem as obras boas,
essas obras ajudarão a pessoa a entrar na vida eterna. Aqueles que tiveram a oportunidade de fazer o bem e fizeram o mal, essas obras más terão um significado forte também na condenação da pessoa. Que esse evangelho que nós meditamos possa nos ajudar nesta caminhada. E agora nós vamos à meditação deste 8º dia da nossa novena em louvor a São José. E o tema desse 8º dia é São José, consolo dos enfermos. E nesta pandemia, quantos sofrimentos, não só físicos, mas até mesmo psicológicos. E São José, consolo dos enfermos. Diz assim a meditação: compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados, valei-me em todas as enfermidades e tribulações, alcançando-me em plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-me também para mim e para todos pelos quais rezo nesta novena a cura das enfermidades espirituais, que são as paixões desordenadas, fraquezas, faltas e pecados, e protegei-nos contra as tentações do inimigo da nossa salvação. Amém. Rogai por nós, São José, consolo dos enfermos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração final, oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre nós e nosso dia e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ter um abençoado dia pela intercessão de São José.